Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Quarta-feira, 12 de dezembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Pílula anticoncepcional, um dos métodos mais usados para evitar a gravidez, pode trazer riscos à saúde da mulher se não for tomada com cuidado. O projeto Memória do Esporte Olímpico tem resgatado algumas histórias em documentários. E ainda as notícias do esporte. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A pílula anticoncepcional, um dos métodos mais usados para evitar a gravidez, pode trazer riscos à saúde da mulher se não for tomada com cuidado. A combinação com o fumo, por exemplo, pode provocar trombose. Muita gente concorda que a pílula anticoncepcional foi um avanço para as mulheres. A mulher ela tem, assim como o homem, o direito ao seu corpo. Eu acho que é uma boa meio de prevenção. Mas apesar dos benefícios, não é difícil encontrar quem já teve algum efeito colateral com o uso deste método contraceptivo. Já engordei, já teve uns que deu dor de cabeça. Surgiu vários vasinhos nas minhas pernas, né? E acaba me incomodando. Entre os métodos para evitar a gravidez, a pílula é o mais usado no mundo. Mas a utilização de contraceptivos hormonais, assim como de outros medicamentos, também apresenta riscos e requer cuidados das mulheres. Alguns estilos de vida, como o hábito de fumar, podem favorecer o aparecimento de doenças, por exemplo, a trombose. A doença ocorre quando o sangue coagula dentro de uma veia ou uma artéria. O coágulo adere à parede do vaso, formando uma espécie de rolha que impede a passagem da corrente sanguínea. O quadro pode se complicar caso o coágulo se desprenda e obstrua veias do pulmão, o que pode levar o paciente à morte. Esta médica pesquisou 400 mulheres com trombose, com idades entre 20 e 40 anos, atendidas no ambulatório do Hospital de Transplantes do estado de São Paulo. Quase metade delas foram fumantes e usaram pílulas em algum momento da vida, além de apresentarem outros fatores de risco. E 45% fumavam e usavam anticoncepcionais hormonais no momento da pesquisa. Apenas 6% não faziam uso de pílulas nem de cigarros. Além de levar uma vida saudável, as mulheres precisam também estar atentas a algumas substâncias que podem suspender o efeito do contraceptivo. A erva de São João é muito conhecida, a fenitoína ela é conhecida e alguns antibióticos sem especificidade definida. Um medidor inteligente de energia elétrica pode ajudar a reduzir a conta de luz. Moradores de Sete Lagoas, na região metropolitana da capital mineira, gostaram da novidade. O padrão de luz de seu Mauro já não é mais o mesmo. Agora ele tem um chip que monitora como a família está usando a energia elétrica. O aposentado, de 85 anos, confessa que não entende bem a tecnologia, mas já aprendeu que o aparelhinho pode ajudar no orçamento. Até o final do ano que vem, 8 mil consumidores de Sete Lagoas e cidades do entorno vão ganhar um medidor inteligente de energia. O equipamento envia à Companhia Energética do Estado informações de hora em hora por meio de um sistema de telecomunicação. O aparelho permite que o consumidor acompanhe o seu gasto diário, semanal e mensal pela internet e até mesmo pelo celular. A tecnologia já existe em outros países, mas é novidade no Brasil. Se for implantada por aqui, o consumidor pode ganhar outros benefícios, como ter a energia restabelecida mais rapidamente em caso de uma pane. A gente vai ter um alarme que nos avisa que faltou energia. Isso para nós já é um ganho, porque a gente não vai demandar de uma ligação, por exemplo, do consumidor. A história do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, agora é reconhecida como parte importante da memória mundial. A iniciativa é da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Na carta escrita pelo filho de Betinho, a saudade do pai exilado pela ditadura. Nesta outra, o irmão Enfio conta sobre a censura que crescia no país. O arquivo Herbert de Souza reúne quase 14 mil manuscritos, entre fotos, charges, documentos e cartas. O material mostra a trajetória de Betinho, do exílio na década de 70
até a volta para o Brasil e a criação do Instituto Ibase, onde trabalhou até a morte em 1997, vítima da AIDS. Betinho liderou importantes movimentos em defesa da reforma agrária e por uma política de prevenção contra a AIDS. Mas foi em 1993 que ele criou uma das campanhas de maior repercussão nacional, a Ação da Cidadania contra a Fome e Miséria e pela Vida. Os arquivos também revelam a relação de Betinho com autoridades. Nesta correspondência, para o então presidente Itamar Franco, ele mostra a preocupação com a demissão em massa de funcionários da recém-privatizada Companhia Siderúrgica Nacional. Nesta outra carta, recebe um convite de Fidel Castro para participar de um encontro em Cuba. Uma documentação que registra a movimentação de militantes da esquerda, que muitas vezes não estão presentes em outros tipos de arquivo, em arquivos públicos, etc. Quer dizer, você tem um outro olhar sobre esse mesmo período. Por sua importância, o arquivo Herbert de Souza recebeu no Rio de Janeiro uma certificação da Unesco. O programa Memória do Mundo reconhece o valor de documentos, arquivos e bibliotecas internacionais. O trabalho feito pela Fundação Getúlio Vargas foi um dos 10 escolhidos este ano. Com a certificação, a Fundação espera conseguir recursos para continuar o trabalho de digitalização dos documentos. Depois, toda a obra será colocada na internet. Claro que o Betinho vai ser sempre do povo, né? Eu acredito que os seus documentos vão apenas contar um pouco mais da história do Betinho, que esteja agora mais aberta, mais disponível. Hora do esporte. Bom dia! E daqui a pouquinho acaba uma grande expectativa. Sim, porque em julho o Corinthians conquistou a Taça Libertadores da América e ficou de julho até hoje nessa expectativa, nessa obsessão pelo Campeonato Mundial de Clubes. E daqui a pouquinho do Japão, o Corinthians vai enfrentar a equipe do Al-Ahly do Egito. Sem dúvida, o Corinthians é o grande favorito, mas tem que entrar com cuidado, com cautela, porque recentemente o Internacional de Porto Alegre foi eliminado nessa fase semifinal, antes de chegar mesmo à final do Mundial de Clubes. Perdeu para uma equipe fraca, o Mazembe. Então o Corinthians tem que tomar todo cuidado. Evidente, é muito mais time, deve passar pelo Al-Ahly e garantir uma vaga para a final do próximo domingo. Logo mais também tem decisão no Morumbi em São Paulo. São Paulo e Tigre da Argentina fazem o segundo jogo da Copa Sul-Americana. Qualquer empate por qualquer placar leva para a prorrogação e é por pênaltis. Porque na semana passada, em Buenos Aires, o jogo acabou empatado em 0-0. Então ninguém tem vantagem, tem que vencer a partida para ser campeão. Qualquer outro empate leva a decisão para a prorrogação e é para os pênaltis. É evidente que jogando em casa, com o apoio da sua grande torcida e tendo um time muito superior ao Tigre, o São Paulo aparece também aí como grande favorito para conquistar mais um campeonato para o futebol brasileiro. E a gente não pode deixar de destacar também que no último sábado, o Grêmio de Porto Alegre inaugurou a sua belíssima arena. Um belo estádio. O Grêmio, aliás, fez um jogo com o Hamburgo, lembrando a final do Mundial de Clubes de 1983, quando no Japão o Grêmio derrotou o Hamburgo também por 2-1 e conquistou o seu único título internacional, o título mundial de clubes. Fica a expectativa de mais um belo estádio em Porto Alegre, uma arena completa que vai servir para grandes jogos do Campeonato Brasileiro. E agora também aguardar o final da obra do Beira-Rio, que vai ser, sim, o campo oficial que a FIFA indicou para os Jogos da Copa do Mundo. Para você, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Mochila, uniforme, estojo, fichário. Então, vamos revisar os sinais? Mochila, uniforme, estojo, fichário. Como impedir que grandes nomes do esporte brasileiro caiam no esquecimento? O projeto Memória do Esporte Olímpico tem resgatado algumas histórias em documentários.
Sabia o que era um atleta, né? Ademar Ferreira da Silva foi o primeiro bicampeão olímpico brasileiro, com 2 medalhas de ouro no salto triplo, nos Jogos de Helsinki, em 1952, e de Melbourne, em 56. O grande herói da primeira metade do século, aí, é um ícone mesmo, né? Um gênio do esporte e pouco conhecido. O Salto de Ademar é um dos 10 documentários da primeira edição do projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, que teve início no ano passado e que contemplou também a trajetória do tenista de mesa Cláudio Cano e da veterana da natação Maria Lenk. Cada vez que eu entro numa faixa etária nova, eu fico batendo ré. Já foram escolhidos os 9 roteiros deste ano. Eles foram selecionados entre os 122 projetos inscritos. O 10º filme será feito por um cineasta convidado. Neste encontro em São Paulo, os documentaristas receberam dicas de especialistas para aperfeiçoar os roteiros. Os novos projetos venceram o edital e vão contar, no total, com R$2 milhões em recursos públicos e da iniciativa privada. Divulgar não só em TV aberta e fechada, como a gente divulgar em escolas públicas e entidades de todo o país. Com tantos atletas consagrados, o projeto também é importante para estimular as pessoas comuns a superarem seus limites. O atleta, como essa figura mítica, ele é um ser, antes de mais nada, inspirador. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.